Vamos ler juntos Êxodo 20, 17? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Então hoje a gente inicia o último mandamento, o 10º mandamento, nesse mais de um ano de estudos dos mandamentos do Senhor, e a gente vai tratar daquilo que é exigido no mandamento. Aquilo que é exigido. Veja que o 10º mandamento vai tratar de maneira muito didática, porque o Senhor faz questão de listar coisas que para o povo eles poderiam cobiçar. Então, ele coloca a mulher do teu próximo, o seu servo, a sua serva, seu boi e seu jumento. E aí, para que englobe tudo, para que não haja dúvida, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, essa é a pergunta 146 do Catecismo Maior de Westminster, vai trazer essa pergunta. E agora, na 147, que nós vamos estudar hoje, quais são os deveres exigidos no 10º mandamento. Vamos ler juntos? Os deveres exigidos no 10º mandamento são um contentamento pleno com a nossa condição particular e uma disposição amorosa de toda a alma para com o nosso próximo, de modo que todas as nossas intenções e sentimentos para com ele tendam a cooperar para todo o seu bem. Vejam, irmãos, como nós vamos pensar no aspecto positivo. Então, lembrando, né, de que nós estamos estudando dos mandamentos sempre o aspecto positivo e o aspecto negativo. O Senhor, Ele é sábio e infinitamente sábio em nos ensinar na sua palavra os mandamentos. E quando Ele coloca não cobiçarás, Ele está trazendo um alerta, como vimos nos demais mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, sempre não, proibindo para que a gente seja freado, para que haja freio na maneira como nós nos comportamos. E aí, o aspecto positivo, aquilo que lemos agora, nós vamos pensar da maneira onde eu e você, como devemos praticar isso, né? Uma vez que a gente sabe o que não fazer, no aspecto positivo, nós entendemos como vamos praticar, né? Então, já lemos aqui o 10º mandamento, Êxodo 20, 17. Então, o que se pretende dizer com contentamento? Então, a gente acabou de ler aqui, né? São um contentamento pleno com a nossa condição particular. Então, vamos lembrar disso, contentamento pleno. E aí o Gerardo Voz, ele vai buscar responder essa pergunta. A palavra contentamento, conforme usada no catecismo, significa a disposição para aceitar a condição em que a providência de Deus nos colocou sem murmurar, sem se queixar ou invejar as bênçãos ou a prosperidade dos outros. Irmãos, é muito importante que a gente volte no início. O início em Gênesis 3, para que a gente entenda a nossa condição, como ele coloca aqui. Qual é a nossa condição? A nossa condição é de merecimento zero. Nada do que nós temos, nós merecemos. Nada. A gente precisa lembrar, e todos os irmãos aqui sabem, que o salário do pecado é a morte. O que nós merecemos é morte. Se a gente parte desse pano de fundo, se a gente parte desse princípio, a gente vai viver uma vida contente. Só que o problema é que nós esquecemos disso diariamente. Se eu mereço a morte e eu tenho, vamos listar aqui, eu tenho uma esposa, eu tenho uma casa para morar, eu tenho um trabalho para que eu seja digno do meu salário. E aí a lista é infinita. Eu tenho roupa, eu tenho uma igreja que me ama, que se preocupa comigo. A lista
vai aumentando. Se a gente fizer esse exercício, né? E a gente não faz esse exercício diariamente, deveria. Mas qual exercício que a gente faz, pecaminoso? De murmuração, diariamente. De pensar naquilo que eu deveria ter e eu não tenho. De invejar aquilo que o meu próximo tem, e às vezes de maneira sutil, como vimos em outros mandamentos. Ou seja, a ideia aqui que eu quero trazer para os irmãos é que se a gente parte desse princípio, todos pecaram e carecem da glória de Deus, a nossa vida, a forma com que a gente olha a nossa vida, muda. A gente sabe disso, repito, a gente sabe disso. A gente sabe que a gente merece a morte. O problema é que a gente esquece disso. Esse é o ponto aqui, né? Que a gente pode sondar o nosso coração e chegar a essa conclusão. Tudo que você tem deve dar glória ao Senhor. E aí, se pretende dizer com contentamento é isso. Você vive contente porque o ar que você respira, você não merece. Você viveu mais alguns segundos, você não merece. Logo, tudo que você tem é mais do que suficiente. E aí a nossa vida, e aí a gente consegue conceber a ideia de viver uma vida contente, uma vida com contentamento. Veja que para aqueles que não temem ao Senhor, isso é impossível. É impossível. Porque não partem desse princípio, do princípio de que o salário do pecado é a morte. E que a vida que você tem é puramente por graça do Senhor. Puramente por graça do Senhor. Uma vez que você entende isso, aí a gente consegue compreender a questão do contentamento. Então, o dever cristão do contentamento. Vamos abrir alguns versos que vão tratar sobre isso, para que isso traga clareza para a gente. Pedir à irmã Tayane que abra em Filipenses 4:11, a irmã Mara, Hebreus 13:5, e o irmão Danilo, 1 Timóteo 6:6, por favor. Pode ler, por favor. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja que Paulo traz aqui uma perspectiva daquilo que a gente acabou de pincelar aqui. Ele sabe viver contente em toda e qualquer situação. Né? Versículo 13, que é um dos versos mais conhecidos no Brasil, talvez no mundo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele expressa aquilo que está sendo dito em Filipenses 4:11, nos versículos anteriores. Tanto na pobreza quanto na bonança. Ou seja, há aí esse aspecto de que tudo que eu tenho, eu vou viver contente. Né? Em tudo que eu tenho, em tudo que me acomete, tudo que acontece comigo, eu vou viver contente. E é óbvio que a gente não está tratando aqui de uma questão onde eu vou viver como alguém descolado da realidade, que fica sorrindo na tristeza, no momento triste. Não é isso, óbvio que não é isso. Né? No momento de tristeza, a gente vai ler, no momento de tristeza nós vamos chorar. Mas o contentamento é algo muito mais profundo do que isso. Eu consigo viver contente quando eu perco um ente querido, porque de fato eu entendo que o Senhor permitiu isso, e o Senhor me permite chorar, o Senhor me permite lamentar, o Senhor me permite questionar, e mesmo assim, sem pecar contra Ele. Então, isso é muito interessante. É muito interessante partindo desse princípio de que eu vou chorar, eu vou viver aquele luto, mas com contentamento. Hebreus 13:5, por favor. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei.
Eu já li esse verso algumas vezes e lendo rapidamente, sem uma profunda meditação, você pode não compreender o que o autor de Hebreus está querendo dizer, uma vez que ele fala que sua vida deve ser sem avareza e que você deve contentar com o que tem. E aí ele termina, porque o Senhor tem dito, de maneira nenhuma te deixarei e jamais te abandonarei. A minha limitação cognitiva, muitas vezes ao ler esse texto, não conseguiu compreender o que estava querendo ser dito. Mas, veja, uma vez que eu entendo o que é avareza, o que é avareza? É um apego excessivo aos bens. E mais, apego excessivo a qualquer coisa. Até porque o versículo anterior, nós tratamos no 7º mandamento. A senhora pode ler, por favor? Versículo 4 de Hebreus 13. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Veja, vai tratar sobre digno de honra é o leito sem mácula. Né? A gente viu sobre isso no 7º mandamento. Ou seja, e aí no versículo anterior vai falar sobre a avareza. Qual a relação disso? A relação, de fato, de que a gente encontra no 10º mandamento. De que não só os nossos bens, mas tudo aquilo que nós temos deve ser para glorificar o Senhor. Fora disso, é avareza. E se você tem a sua esposa, se você tem os seus bens, está descontente com isso, você está vivendo a vida com avareza. E aí ele continua, seja a vossa vida sem avareza, e aí o verso continua, se contente com o que você tem. E aí termina a relação disso. De maneira nenhuma te deixarei, jamais te abandonarei. É isso. Sabe, a ideia aqui é como se você tivesse a certeza de que você seria promovido, que você teria um bom salário, um salário dobrado. Já pensou se seu salário fosse dobrado daqui a um ano? Como que você viveria? Como que você viveria? Como você se comportaria? Você esperaria isso com alegria, com a certeza de que isso aconteceria. E ok, isso é maravilhoso. Agora imagina isso, quanto às certezas que nós temos do Senhor, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. De que depois dessa vida, nós viveremos eternamente com Jesus Cristo. A nossa vida deveria ser uma vida de contentamento muito maior ao lembrarmos dessa certeza, de que o Senhor estará conosco eternamente. E a gente se perde nisso. A gente se perde nisso. O básico do Evangelho, a gente se perde. Por isso que a gente precisa pregar o Evangelho todos os dias para nós. Porque se você, de fato, crê nisso, de que Jesus Cristo prometeu, de que voltará para nos buscar, se você crê nisso, a sua vida deve ser de contentamento, de alegria. De maneira nenhuma te deixarei, jamais te abandonarei. 1 Timóteo 6,6, por favor, Danilo. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Aí demonstrando quão proveitoso é a vida piedosa com contentamento. E o dever de ter uma atitude correta para com o nosso próximo e para com tudo que é seu. Isabela, por favor, Jó 31, 29. Presbítero Vinícius, Romanos 12, 15. Vitor, Salmo 122, 7, 9. Luiz, 1 Timóteo 1, 5. Aline, por favor, Esther 10, 3. Esther 10, 3. E Gabriel, 1 Coríntios 13, 4 a 7. Por favor, Isabela.
Exato. Todos esses versos vão tratar dessa realidade. E aí em Jó, a gente vê isso com muita frequência, né? Sobre a realidade de uma atitude correta para com o nosso próximo. Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse talvez é um dos versos mais claros para nós lembrarmos e talvez memorizarmos sobre essa realidade. Romanos 12, 15. Salmo 122, 7 a 9. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Olha como o salmista, ele não só deseja uma atitude correta, um sentimento correto do bem para o seu próximo, que os versos vão dizer irmãos e amigos. Isso inclui não só os irmãos, não só a nossa comunidade, mas aqueles que ainda não são irmãos, que pela graça um dia podem ser. E aí o salmista, ele diz que vai buscar paz. Ele declara, haja paz, buscarei o teu bem. Ele não só deseja, como ele vai se esforçar para que haja o bem, para que aconteça o bem. Veja, esse é o aspecto positivo do 10º mandamento. Não perdemos isso de vista. 1 Timóteo 1,5. O meu alvo é que todos os cristãos daí sejam cheios do amor que provém de um coração puro, que suas mentes sejam limpas e a sua fé seja sincera. Perfeito. Esther. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, grande para com os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua nação. Veja como se assemelha ao salmista, né? Ele buscou Mordecai, ele foi o segundo do rei, buscou e trabalhou, não é isso que fala o texto? Trabalhou pelo bem dos seus. 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa realidade de 1 Coríntios 13 nós vimos em todos os mandamentos, principalmente naquilo que nós chamamos da segunda tábua da lei, não é? Visto que o resumo da lei é o amor. É o amor. Honra teu pai e tua mãe, deve amar as autoridades. Né? E 6º mandamento, não matarás, você deve amar o seu próximo e não deve desejar a morte dele. 7º mandamento, não adulterarás. Você deve amar o teu próximo, deve amar a sua esposa, digno de honra, e é o leite sem mácula. 8º mandamento, não furtarás. Você deve respeitar o bem do teu próximo, amando-o dessa maneira. 9º mandamento, você não deve mentir. Isso requer de você amor, né, para que você pratique isso. E no 10º mandamento que nós estamos vendo é não cobiçarás. A gente vai ver essa realidade, principalmente do aspecto negativo, semana que vem com o presbítero Vinícius, uma vez que, e aí eu não vou me alongar nisso, mas uma vez que você vive invejando, e como a gente já viu aqui, a inveja é um pecado sutil, porque se a gente parar para analisar, a gente vai sempre dizer, não estou invejando, né? Não estou cobiçando, mas é um pecado sutil, que requer que nós sondemos o nosso coração, estejamos atentos a essa realidade. E aí, o aspecto positivo daquilo que temos visto é uma atitude correta para com o nosso próximo, para com tudo que é seu. Então, tudo que é seu, como vimos na lista de Êxodo 20, 17.
É fácil ter essa atitude de amor para com o nosso próximo? Os nossos corações pecaminosos naturais são demasiadamente egoístas e tendentes a invejar e a cobiçar o bem e a prosperidade dos outros. É somente pela graça de Deus em nossos corações, pelo poder do Espírito Santo, que podemos de fato até mesmo começar a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aquilo que lemos em Filipenses 4, os irmãos podem abrir aí, para a gente olhar de novo esse texto que foi lido pela irmã Tayane. Filipenses 4. Versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 11. A gente pode dar ênfase aqui no aprendi. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. E um pastor vai dizer que aprender comunica esforço. É fácil ter essa atitude de amor para com o nosso próximo. Aprender comunica esforço. Ninguém aprende sem esforço. Sabe quando você olha alguém muito inteligente, você fala, poxa, aquele cara ali tem um dom. Mas a gente não sabe o esforço que aquela pessoa fez para adquirir aquela inteligência. Quantos livros foram lidos? Abriu mão de diversas coisas. Abriu mão de entretenimento para que estivesse lendo, compreendendo aquilo e se especializando naquele assunto em que nós dizemos, poxa, ele é muito inteligente. E cada um vai ter a sua área de atuação, onde que você se esforça e sabe o quanto é cansativo, o quanto é árduo o seu trabalho, né, o seu esforço para dominar o assunto. Agora, a gente está falando de uma questão espiritual aqui, uma questão que vai tocar na nossa vida como um todo, que é o contentamento. É fácil ter essa atitude de amor para com o nosso próximo, essa atitude de desejar o bem e se esforçar para isso, e trabalhar para isso. E a gente pode lembrar da realidade de Tiago. Né? Tiago fala que você não deve só orar pelo seu irmão, principalmente aquele que está ali necessitado de uma ajuda. Você vê alguém com fome, eu vou orar por você. Não é isso que o Tiago fala? Não. Essa atitude está incorreta. Você deve orar, você deve trabalhar para que aquela pessoa, ela de fato saia daquela realidade. Seja de fome, seja de frio, de cansaço. Isso de fato responde à nossa questão de que aprender requer esforço. Porque as nossas vidas devem tender a cooperar para todo o bem do nosso próximo. Porque Deus nos pôs na sociedade humana como membros dela. É seu plano e propósito que os seres humanos dependam uns dos outros para o bem mútuo. Num certo sentido, é verdade que somos os guardadores dos nossos irmãos e, portanto, as nossas vidas devem ser dirigidas de tal maneira que cooperam para a prosperidade e o bem dos outros, tanto quanto para o nosso próprio, daquilo que vimos agora. Tender a cooperar, é essa expressão que o catecismo vai usar, tender a cooperar. Ou seja, tudo que a gente faz deve buscar o nosso bem e o do próximo. Nunca só o nosso bem. Nunca só o nosso bem. Porque se busca só o nosso bem, você precisa rever. Deve buscar o nosso bem e o do próximo.
Tanto é que a realidade bíblica daquilo que lemos recentemente no Salmo 15 vai falar sobre, muitas vezes, a gente sofreu dano. Não é isso? Você vai sofrer o dano porque muitas coisas que acontecem e a gente está no mundo caído, a gente, infelizmente, vai ter que abrir mão. Sabe quando e a gente viu isso tanto no 8º mandamento, quanto no 9º mandamento. Sabe quando você diz que vai fazer algo e, infelizmente, de novo, estamos no mundo caído, as coisas não caminham do jeito que deveriam, você sofre o dano para que aquilo que você combinou com aquela pessoa venha a acontecer. Nos contratos, vimos isso, né? Nos contratos, na maneira como nós nos portamos, tudo isso conta para que nós façamos isso, de tender a cooperar com o nosso próximo. Isso é cansativo. Isso, de fato, vai nos trazer a uma realidade de sofrer o dano. Mas o Senhor nos chama para isso. O Senhor nos chama a viver isso, a fim de cumprir o 10º mandamento. Dessa maneira com que nós estamos olhando aqui. Perguntas e considerações? Algum irmão quer cooperar com aquilo que nós vimos aqui?